Olá para você que assiste a TV 247 no YouTube, nas redes sociais, que é Juca Simonai e trago nesta terça-feira, 2 de fevereiro, mais uma informação sobre Brasília. Eleições no Congresso. Após um acordo no PSL, Partido Social Liberal, a deputada federal bolsonarista Bia Kicis, do Distrito Federal, deve assumir a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara de Deputados. A comissão é responsável por analisar a legalidade e constitucionalidade de todos os projetos, além da admissibilidade de propostas de emenda à Constituição, as PECs. O acordo foi selado dentro do partido após a definição de que Luciano Bivar, de Pernambuco, presidente do partido, deve ficar com a primeira secretaria na mesa diretora. O acordo serve para pacificar as duas alas que existem dentro do PSL. A de Bivar, mais oficial, que conta com deputados como Joyce Hasselmann, e a bolsonarista, que é composta por deputados que, apesar de Jair Bolsonaro ter deixado o partido, ainda apoiam o governo federal de forma restrita. Essas alas estão rompidas desde 2019, justamente quando Bolsonaro abandonou o partido. Então, dentro desse acordo que foi feito, também os bolsonaristas ficarão com a liderança da legenda na Câmara, através do deputado Vitor Hugo, de Goiás, que é ex-líder do governo de Jair Bolsonaro na casa. Segundo a deputada Bia Kicis, para o jornal O Globo, abre aspas, foi um acordo para selar a paz. Fecha aspas. O PSL tinha direito à indicação na CCJ por ser o maior partido do maior bloco que concorreu nas eleições da Câmara em 2019. Felipe Francischini ficou à frente da comissão antes da pandemia, durante o mandato de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, do DEM, pelo mesmo motivo. No Twitter, a deputada comemorou a notícia de sua futura indicação à CCJ mais cedo nesta terça-feira, dizendo que será uma grande honra presidir a comissão. Bia Kicis, porém, apesar de estar na Comissão de Constituição e Justiça, é investigada no Supremo Tribunal Federal, o STF, pela disseminação das chamadas fake news nas redes sociais. Ela já compartilhou conteúdos considerados enganosos sobre a pandemia do coronavírus, e também ela prega medidas contra o uso de máscaras, o distanciamento social e coisas do tipo. A deputada também fez comemorações públicas sobre o fim de lockdown em Manaus, alguns dias antes de a cidade capital do Amazonas sofrer com descaso público, falta de oxigênio, superlotação dos hospitais e coisas do tipo. Ela parabenizou, na época, quem se mobilizou contra as restrições ao comércio. Abre aspas, ela disse naquela época assim, abre aspas, a pressão do povo funcionou em Manaus. O governo voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense. Vocês fizeram valer seu poder. Foi publicado por ela no dia 27 de dezembro e já no início de janeiro houve o colapso sanitário no estado do Amazonas. Parlamentar também viralizou nas redes sociais no início deste ano, quando ela apareceu em um vídeo ensinando um truque maravilhoso para não usar máscara de proteção contra a doença. E assim ela é da ala do PSL, que, como apoia o governo de Jair Bolsonaro, tem uma política negacionista em relação à pandemia. Ela participou de diversos outros movimentos controversos, como, por exemplo, ela foi uma das organizadoras dos atos em Brasília contra a Câmara dos Deputados, contra o STF, pedindo o fechamento, caso alguém impedisse o governo de governar. No discurso em defesa, ela afirmou que havia uma, abre aspas, engenharia do pânico sobre a pandemia do novo coronavírus, fecha aspas, e ainda se baseou no artigo 142 da Constituição para defender um golpe militar no Brasil.
Ela disse o seguinte: nossa Constituição previu, sim, um poder moderador que alguns, talvez, por desconhecimento, atribuam ao STF. Inúmeras vozes têm tratado como criminosos os que não veem outra solução no desespero, se não pedir ao chefe do Executivo o emprego do artigo 142, como se tal dispositivo não fizesse parte da Constituição. Tratam um dispositivo constitucional como pauta ilegítima, como clamor pelo golpe. Isso é uma mentira e nós aqui sabemos disso. Ela, no início da pandemia, ela foi uma das pessoas da linha dura do bolsonarismo que defendeu essas manifestações que depois levaram o STF a abrir o inquérito dos atos antidemocráticos, que prendeu uma série de bolsonaristas também logo em seguida. No Twitter, o deputado Marcelo Freixo, da oposição, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que o acordo fará com que a CCJ seja presidida por uma disseminadora de fake news, negacionista, sabotadora do combate à pandemia e apoiadora dos atos pelo fechamento do Congresso e do STF. Bom, a notícia é essa. Lembrando que, se você gostou, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. Também te lembrando a se inscrever no canal aqui no YouTube e se tornar membro, se você ainda não for, para financiar a imprensa independente e acompanhar o Brasil 247 nas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram e o nosso canal de portal de notícias na internet, Brasil247.com. É isso daí, muito obrigado.